Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Tenho notícias que vêm de lá de dentro dos pântanos bolsonaristas. O Bolsonaro está absolutamente demolido. Ele imaginava que nesse momento ele estaria já na frente de Lula com uns 4, 5 pontos de vantagem. Esse era o cálculo. E o cálculo era feito com base em quê? Não com base em pesquisas, não com base no estoque de fake news, mas no estelionato eleitoral que eles organizaram e foram aos poucos, né, assaltando o Estado para poder chegar nesse momento, né, atropelando. Auxílio gás, auxílio emergencial, auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, antecipação de auxílios, antecipação de 13º, empréstimo consignado, cadastro de empréstimo consignado, tudo montado, né, para e comprando votos, que é exatamente o que a gente tem que definir, compra de votos, não é nada diferente disso. Não está dando certo. Isso já está perdendo efeito. Pode vir a acontecer, e é isso que dentro do bolsonarismo está se avaliando, é que como os recursos já entraram na conta da pessoa, conforme vai acabando, o cara fala, não resolveu. Não resolveu. E se não resolveu, é a culpa do Abreu, né? Daquele que não me deu o suficiente. O Bolsonaro. Então, eu estava pensando em votar nele, mas será que o Lula vai ser melhor? E esse voto pode voltar para o Lula se porventura migrou. A gente está falando de quantos por cento? 3%, 4%, não muito mais. Mas 3%, 4% numa eleição onde o Lula já tem 6% de vantagem é um mundaréu de coisa. Bom, Rovai, você está me dizendo que o Bolsonaro está desanimado? Estou dizendo isso. Estou dizendo que ele aquele Bolsonaro que você deve ter visto num vídeo na churrascaria, olhando assim, vendo o Lula falando na televisão, é o cara desolado, triste, amuado. Está vendo que está terminando o seu reinado, é o rei posto. Aí, qual é a cartada final que resta ao Bolsonaro? A cartada final é tumultuar as eleições. Isso já estava no script. Se a gente não conseguir virar, o que a gente faz? Tenta adiar as eleições. O plano de adiar as eleições é um plano que está estabelecido nas entrelinhas do fazer político do bolsonarismo. Este blogueiro vem falando isso há algum tempo. Eu considero, ainda não desisti dessa minha hipótese, que o ataque do Jefferson à Polícia Federal podia fazer parte desse plano. E houve muitos indícios que me levam a isso, não uma análise sem nenhum tipo de elemento. Veja, o Constantino, que é o pateta da turma, né, que fica ali anunciando como porta-voz o que o rebanho deve fazer, que toca, um dos que toca o berrante, chamou a Polícia Federal e a ação do STF de coisa da Gestapo, quando o Roberto Jefferson já tinha jogado granadas contra policiais. O Alan dos Santos saiu atirando, defendendo o Jefferson. O Daniel Silveira, né, que foi candidato ao Senado dos filhos e do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, o Daniel Silveira chamou as pessoas para irem à casa do Jefferson defender o patriota Roberto Jefferson. O Bolsonaro fez uma fala no Twitter dúbia, onde ele dizia, olha, não concordo com a ação, porém, todavia, mais entretanto, ele
ele fez o Supremo exagerou no processo, tem erros e tal, e depois eles mudaram. Ali podia ter começado, se tivesse uma resistência, se as pessoas fossem à rua, se defendessem o Jefferson, se ele saísse de lá como herói, né, e se tivesse confusão em várias partes, poderia ter começado alguma coisa. Não deu certo. A bomba do Jefferson estourou no colo do Bolsonaro. Então, eles não caminharam para isso. Mas eles ainda têm 5 dias. O que fez o Fábio Faria ontem? Chamou uma coletiva de imprensa do nada, para as 19h30, para denunciar o golpe das eleições, que não poderia mais ser evitado, porque... Então, o que ele está dizendo? Olha, nos roubaram 100 e tantos mil inserções de rádio no Nordeste, para os nordestinos, né, que são os culpados, e agora não tem como devolver. O que ele está dizendo? Precisa adiar as eleições. Daqui até domingo, a gente vai ver isto crescendo. A última cartada do Bolsonaro é a tentativa de adiar as eleições. Ele vai tentar até o último segundo. E eu não duvido de uma coisa mais, digamos assim, portentosa, né? Uma tentativa de atentado. Imagine, o que aconteceu com o Roberto Jefferson já é muito, muito sério, né? Mas pode virar. Eu não vou ficar aqui conjecturando sobre o que poderia ser, mas eu acho que eles vão tentar. De um lado, eles vão fazer a ação que é a lição de casa deles. Fake news, derramar fake news aos borbotões nas redes. Eles já estão fazendo isso. Eles teriam contratados alguns bilhões. Tem gente falando em 6 bilhões de disparo, que seria uma coisa absurda, né? Mas que seja 200 milhões de disparos, já é uma coisa que pode intoxicar a reta final da eleição. Eles conseguem fazer isso microsegmentado. Então, eles pegam o Carlito Neto, que é evangélico, e mandam o Lula vestido de padre. Eles pegam o Felipe Neto, que é do Botafogo, e mandam o Lula vestido de flamenguista. Ele já tem essa microsegmentação para poder fazer essa campanha difamatória escalonada por faixa de opinião. Mas eu quero dizer aqui que a última cartada do Bolsonaro é tentar adiar as eleições, e que de hoje, 25/10, ao dia 30, eles vão fazer de tudo nesse sentido. E o cara do Jequiti, né, o Fábio Faria, casado com a filha do Silvio Santos, começou isso ontem, mas, na verdade, ele começou, isso está claro, ele não expressa isso, mas ele diz, olha, o que nos tiraram não volta mais. Então, o resultado disso, o Tribunal Superior Eleitoral tem que decidir pelo adiamento da eleição. Mas o Roberto Jefferson já tinha começado isso no domingo. Queridas, queridos e queridas, eu quero terminar esse Fala Rovai pedindo para vocês apoiarem a gente nos processos que a gente está tendo que pagar no pix@revistaforum.com.br. Pagamos 65 mil de processo na última semana, temos mais uns 100 mil, 120 mil para pagar nos próximos meses. A gente abriu também uma vaquinha no Benfeitoria. Vai lá, jogue Ajude a Fórum no Benfeitoria, que você cai. Se preferir Benfeitoria, se não, pix@revistaforum. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.